gente sabe que o casamento não é assim, o casamento é um combo. Você vai no McDonald's, você pede um combo, batata, refrigerante, hambúrguer, goste você de hambúrguer ou não, goste você de batata ou não, vem no combo. Quando a gente casa é a mesma coisa. O casamento, uma cerimônia ideal seria noivo, noiva, um do lado do outro, com uma mochila nas costas, de tudo que eles trazem de passado. Porque a gente não tem como escolher só a parte boa, a gente pega tudo. O que é bom, o que não é tão bom e o que muitas vezes é ruim. Isso a gente casa com todo mundo, né? Uma frase que é muito comum é o seguinte: o meu relacionamento ele é de quando eu conheci para frente, o passado não importa, até casar. Depois que casa importa muito, importa e faz muita diferença no casamento. Então, nós trazemos diferenças para o nosso casamento, diferenças de personalidade, diferenças de comportamento. São duas pessoas criadas em lares diferentes que passam a conviver no mesmo teto e construir um só, um lar único. Então a gente traz muita diferença de convivência, a gente traz muita diferença de comportamento, a gente traz muita diferença de organização das coisas, de várias ou não organização, depende. A gente traz muita diferença para o casamento. Além disso, os nossos passados se juntam. Aquilo que nós fomos criados, todo o nosso passado, ele vai se juntar. Toda aquela cultura que eu trouxe da minha família, que meu pai me ensinou que era assim, que minha mãe me ensinou que era assim, que muitas vezes, mesmo que inconscientemente, eu vou reproduzir dessa forma, por mais que eu não tenha consciência de que eu tenho uma determinada atitude, eu trouxe esse passado do meu pai ou da minha mãe, coisas que eu aprendi. Muitas vezes a gente fala que o exemplo ele ensina mais do que a palavra, e é verdade. Então, esse passado meu com o passado da Priscila, eles se juntaram. O passado de todos os casais aqui, eles se juntam. Não tem como falar que não se juntam. Porque eu tenho experiências passadas, eu tenho muitas coisas que eu vivi. Todas as dificuldades que nós vamos ter, os problemas que nós teremos para resolver, eu vou olhar com a ótica das minhas experiências, com aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já passei, aquilo que eu vi meus pais passarem. Então, que não necessariamente são as mesmas experiências que ela tem, e geralmente não são. Então, a gente tem o passado, ele vem junto. O passado não tem como a gente deixar o passado para trás. Além disso, os aspectos preparam um palco, um grande palco, para que os problemas surjam, os problemas aparecerem. Então, essas diferenças trazidas formam um palco perfeito para os problemas acontecerem. E eles acontecem. Não adianta, todo casal sabe que os problemas acontecem. Eles podem ser cedo ou tarde, no primeiro dia ou na primeira semana, mas alguma hora eles vão aparecer. Não tem essa, eles sempre vão vir. Então, o que acontece? Geralmente, os casais, eles se amam, numa boa, só que eles acabam vivendo juntos, como dois estranhos, ou eles se separam. Isso é fato. Quando esses problemas não são resolvidos, é isso que acontece. O casal passa a viver junto, como dois estranhos dentro da mesma casa, ou eles se separam. E se a gente parar para pensar friamente no que é o divórcio nada mais é do que uma forma de fugir dos problemas que o casal não conseguiu resolver. Só isso. A gente tem um problema, esse problema não foi resolvido, então a gente se separa. Simples. Esse é o divórcio. É um escape, é uma fuga daqueles problemas que não puderam ser resolvidos entre os dois. Só que o que acontece? Eu tenho esses problemas e me separo. Aí eu vou entrar num outro relacionamento, com os problemas que não foram resolvidos. Eu não resolvi aqueles problemas. Chego no novo casamento, eu tenho outros problemas. Então, já tenho os problemas do passado, com mais os problemas daquele relacionamento. Se vocês buscarem estatísticas, o MMI sempre manda para a gente estatísticas. O índice de divórcio no segundo casamento é quase de 70%. Então, quando o casal não está disposto a resolver os seus problemas, ele vai se separar a segunda vez, aí ele vai continuar tendo problema, aí vai para o terceiro relacionamento, vai para o quarto, vai para o quinto, e assim vira Fábio Júnior e vai ter 29 casamentos na vida. É isso que vai acontecer. Então, gente, é importante a gente saber resolver os nossos problemas. Quando eu, enquanto marido, eu resolvo os meus problemas, eu já resolvi 50% do casamento, dos problemas do casamento. É importante, a gente vai falar sempre aqui, não em resolver pessoas. O meu objetivo não é resolver Priscila. O meu objetivo é resolver problemas. E geralmente eu passo a resolver os problemas resolvendo os meus problemas, que é a parte que me cabe nesse relacionamento aí, né?
Onde que o cristianismo ele se manifesta mais? Ele começa a ser realmente provado a partir do casamento. Por quê? O índice de divórcio entre casais cristãos e não cristãos ele não muda muito, tá? Quando a gente pega para fazer uma análise estatística, casais cristãos e não cristãos, o índice de divórcio ele varia muito pouco. Para mim, inicialmente era uma surpresa, porque a gente entende que dentro da igreja as pessoas falam do amor de Deus, a gente entende que Deus é amor, e a gente teria um comportamento diferente, uma visão diferente com relação ao casamento. Mas geralmente o que acontece? Nós temos essa ideia, nós sabemos que Deus é amor, nós falamos do amor de Deus, o amor ao próximo, o nosso mais próximo é o nosso cônjuge, só que a gente muitas vezes não consegue passar da teoria para a prática. Eu sei que Deus é amor, eu sei o que o amor faz, só que quando a Priscila me irrita, eu tenho dificuldade de passar esse amor da teoria para a prática. Essa que é a grande questão. Por isso que muitos casais cristãos se divorciam sim. O índice ele é muito pouco diferente dos cristãos e dos não cristãos. Bom, se o casamento não é self-service, é um combo, então quando eu me casei com o Leandro, veio a parte boa e veio a parte não tão boa assim, a gente precisa aprender a resolver esses problemas. Mas antes de aprender a resolver os problemas, ou seja, antes de aprender algumas características ou algumas atitudes que a gente precisa desenvolver para aprender também a resolver esses problemas, a gente precisa conhecer algumas verdades sobre os problemas no casamento. E a primeira coisa é uma só carne, dois conjuntos de problema. A Bíblia fala que quando a gente se casa, a gente se torna uma só carne. Deixa o homem, pai e mãe e vai se unir a sua mulher. E a gente se torna uma só carne. Mas nem por isso a gente deixa de ter dois conjuntos de problema. Então, é a primeira verdade que a gente precisa ter em mente. Somos uma só carne, sim, mas temos dois conjuntos de problema. A segunda verdade é que o nosso cônjuge é o nosso espelho. O que significa isso? Quando a gente namora, é tudo muito lindo, né? Tudo muito bonito, tudo muito romântico, o outro só elogia a gente, não critica. Se tem uma crítica para fazer, é bem sutil, né? Aquela assim, não, tá ótimo, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, a gente tem sempre alguém elogiando a gente, alguém colocando a gente para cima, o romantismo tá lá nas alturas, aí a gente se casa. Quando a gente se casa, a gente começa a se aproximar do espelho. Vocês já viram, assim, quando a gente passa numa vitrine, num espelho assim, a gente olha mais ou menos e tá tudo bem, né? A gente acha que a gente tá ótimo. Aí a gente chega no espelho mesmo, de verdade, e olha ali pertinho, aí a gente vê que a gente não tá tão bem assim, tem uns defeitinhos que a gente quer esconder, o cabelo não tá muito bom, a roupa não tá muito boa, e o casamento é isso. O meu cônjuge é o meu espelho. Porque depois que eu me casei, o Leandro começou a contar um monte de defeito que no período de namoro não tinha não, gente. Era tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí eu começo a me ver como eu realmente sou. Ele chama atenção para algumas características minhas que eu não sabia que eu tinha. Eu não sabia que minha organização irritava tanto alguém assim, né? E nem sabia que a desorganização de alguém poderia me irritar tanto. Então, nosso cônjuge é o nosso espelho. Qual que é o grande problema disso? A gente precisa ter ciência, consciência disso, porque quando o meu cônjuge fala, eu preciso me autoavaliar. Se ele está falando é porque tem realmente algum problema aí. Esse espelho está refletindo alguma coisa que eu não gosto. Muitas vezes eu fico na defensiva, porque como boa humana, né? Como bons seres humanos, a nossa reação é sempre a defensiva e atacar. Você está falando de mim, mas você também tem esse defeito, né? Mas se formos inteligentes, a gente vai usar essa crítica como uma crítica construtiva. E é isso que a gente vai falar aqui. Então, a segunda verdade, o meu cônjuge é o meu espelho. O seu cônjuge é o seu espelho. Se ele fala alguma coisa, presta atenção que você pode melhorar nisso aí. A terceira verdade sobre os problemas. Você não vai conseguir mudar outra pessoa. Você pode ser casado há 5, 10, 20, 30, 50 anos, 70 anos. Não vai conseguir
conseguir mudar outra pessoa. Ninguém muda ninguém. A gente só pode mudar a gente mesmo. Então, o que eu posso fazer? O Leandro disse aqui, se eu resolvo os meus problemas, se eu mudo, eu já estou resolvendo 50% dos problemas do casamento. Então, o que eu posso fazer é mudar. O foco tem que ser sempre em mim. É o eu. Eu preciso mudar, eu preciso fazer. É difícil? Muito difícil. Porque isso passa por cima do nosso eu, né? Do nosso individualismo. A gente é muito egocêntrico, a gente pensa muito na gente, mas a gente precisa aprender a pensar no outro. E a gente precisa aprender, na verdade, a ter essa consciência mesmo de que a gente não muda ninguém. Ninguém é capaz de mudar ninguém. Mas se eu mudo, eu posso influenciar o meu cônjuge também a uma mudança. Então, se eu me torno uma pessoa mais agradável, uma pessoa menos irritante, uma pessoa mais romântica, com certeza o meu cônjuge vai ser influenciado e ele também vai procurar mudança. Então, essa terceira verdade sobre os problemas. Ninguém muda ninguém. A gente só é capaz de mudar a gente mesmo. A quarta verdade sobre os problemas. Problemas no casamento não são como vinho. O vinho, né, todo mundo fala, quanto mais tempo você deixa o vinho quietinho lá, melhor ele fica. No casamento, não. Muitas vezes a gente tem a tendência, tem um problema e a gente não resolve esse problema, a gente ignora, coloca ele ali quietinho e acha que com o tempo ele vai se resolver, que vai passar. Não passa. Problema adiado é igual a problema piorado. A coisa piora, porque na hora que volta com mais força. A gente sempre fala que os maridos, e eu falo porque meu marido é assim também, a gente quer conversar sobre alguma coisa, eles fogem, né? Muitas vezes, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, coloca ali debaixo da frente, não, fica quietinho, daqui a pouco passa. Não passa, e a gente quer falar, né? A gente quer conversar, a gente quer resolver. Só vou fazer um comentário. Quantidade de mulheres olhando para os maridos, dando aquela olhadinha assim, ó, aquela olhadinha de rabo de olho. Sou parênteses. Essa frase é verdade. Esse aspecto, né? Problemas no casamento não são como vinho. A gente tem um problema, a gente precisa sentar para resolver esse problema. Dá trabalho? Dá trabalho. Às vezes é chato, mas isso é necessário. Se a gente deixa aquele problema debaixo do tapete, quietinho, num cantinho ali, achando que vai melhorar, não vai melhorar. Ele vai piorar, ele vai se agravar. E a última verdade sobre os problemas que a gente precisa ter em mente para continuar agora a estudar um pouquinho mais sobre isso. Problemas fazem parte da vida. Como é que a gente acaba com os problemas? Os conflitos fazem parte da vida. Como é que a gente acaba com eles? Acabando com as pessoas. A gente só acaba com o problema se a gente acabar com a pessoa. A pessoa não existe, não tem mais problema. Enquanto existirem seres humanos, problemas existirão. Conflitos vão existir. E aí a gente precisa aprender a administrar esses problemas, a resolver esses conflitos. É mais bem sucedido na vida, e no casamento não é diferente, as pessoas que sabem resolver os problemas. Se você sabe resolver problemas, com certeza você já é uma pessoa mais bem sucedida. É um passo para o sucesso. E no casamento também. Se você quer que seu casamento tenha sucesso, você precisa aprender a resolver os problemas. Então são essas as verdades. E agora a gente vai falar aqui como resolver os problemas do casamento. Bem, problemas fazem parte da vida, né? Fato. As pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que têm maior habilidade para resolver problemas. Então, se você tem mais facilidade, no casamento não é diferente. A gente tem que resolver problemas constantemente, cotidianamente. A gente vai estar resolvendo problemas pequenos, problemas grandes, né? E a gente tem a Bíblia nos fala de algumas maneiras da gente resolver problemas. Aqui, logicamente, a gente vai aplicar esses princípios ao casamento, mas eles vão se aplicar também na vida nossa de forma geral, tá? Então, a Bíblia nos diz o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali adiante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Primeira coisa, a Bíblia não fala para a gente fugir do problema, não
fala isso. Ela fala, pelo contrário, se eu tenho um problema com meu irmão, eu vou lá primeiro me reconciliar. Então, fugir do problema, como a Priscila falou, esconder o problema, fingir que o problema não existe, não resolve, não é conceito bíblico, não é princípio bíblico. A gente tem que enfrentar o problema, ir até o irmão e reconciliar com ele. O que está acontecendo? Com o casamento é a mesma coisa. A gente tem um problema, nós temos que enfrentar esse problema. A gente tem que ver o que está acontecendo, a gente tem que buscar resolver esse problema e seguir adiante. Não adianta deixar o problema para lá, né? Então, como que a gente resolve? Primeiro, temos que descobrir o problema. Primeira coisa, qual que é o problema? Qual que é o nosso foco nesse momento? A gente, ao longo da vida de casado, a gente não vai ter um problema, a gente vai ter vários problemas. Desde problemas pequenos a problemas grandes, a gente vai ter vários problemas. Então, em cada momento que esse problema aparecer, a gente tem que buscar descobrir, identificar qual que é o problema. O problema é esse. Nosso problema está sendo organização, nosso problema está sendo qualquer coisa. Identificamos esse problema. Primeira coisa, temos que buscar uma solução. Se tem um problema, a gente tem que buscar a solução para esse problema, né? E por último, nós temos que executar um acordo. A gente vai buscar a solução, a gente vai fazer um acordo para resolver esse problema e vamos executar esse acordo. A gente tem que pensar o seguinte, todo mundo tem problema na vida, todo mundo continua vivendo, a gente não se separa da vida, hoje eu não vou viver, não, a gente continua vivendo, não tem essa. Se você estiver na sua empresa, no seu local de trabalho, se o problema surgir, você não vai pedir demissão, você não vai chegar e dizer, eu quero me demitir e vou para outro lugar, não, você vai tentar resolver o problema. É simples. Os problemas vão surgir na sua vida, no seu emprego, onde quer que seja, o problema vai aparecer e você não vai se separar do problema, se separar do emprego e de demissão. Você vai resolver. Você vai sentar, vai pensar friamente e vai tentar resolver. Então a gente vai entender que a gente tem condições, temos como resolver esses problemas do dia a dia entre os cônjuges. Isso a gente tem plenas condições. A Bíblia nos mostra, nos ensina como fazer isso. É fácil? Muitas vezes não. A gente vai ver aqui que muitas vezes não é tão fácil, mas é possível. Se a Bíblia nos diz para fazer assim, é porque é possível. Descobrir o problema. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Não adianta você tentar descobrir o problema no meio da confusão. Não adianta. O cônjuge está discutindo, vocês estão num momento mais quente, não adianta tentar identificar o problema ali, não adianta tentar conversar ali, naquele momento. Calma, vamos procurar um momento oportuno, existe o tempo para isso, a gente vai procurar um momento em que ambos estejam mais tranquilos, com mais facilidade de falar, de ouvir principalmente, e vamos conversar. Não adianta conversar no meio do furacão, porque não vai resolver. Quando a gente está conversando no meio do furacão, você fala mais para o outro do que com o outro. Você está falando. O outro muitas vezes não está nem prestando atenção no que você está falando. E você também não está muito afim, está querendo despejar aquilo que está te fazendo mal. Então, em vez de falar com o outro, em vez de falar para o outro, vamos falar com o outro. Então, existe um momento certo para isso. Não adianta a gente ficar discutindo num momento inapropriado. A gente busca o momento certo e ali a gente tenta identificar qual que é o nosso problema. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. A Bíblia fala muito sobre o ouvir. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Existe um ditado que fala que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para a gente usar na proporção certa. Então, a gente tem que ouvir. A gente tem que saber ouvir o outro. E não simplesmente ouvir por ouvir. Ouvir com empatia. Eu ouvir me colocando no lugar do outro. Para saber o que ele está tentando falar para mim. Eu costumo dizer o seguinte, o grande problema de comunicação entre cônjuges e entre outras pessoas é que muitas vezes a gente não ouve com o intuito de entender. A gente ouve com o intuito de responder. A pessoa pode parar para pensar quantas vezes alguém está falando alguma coisa com você, seu pensamento já está pensando o que você vai responder para ela. Você não está nem querendo saber o que a pessoa está te falando, mas o que eu vou responder? Como vai ser? Não, vou falar assim. Então não, a gente tem que ouvir. O nosso objetivo ao ouvir é entender, é procurar se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está falando e não ouvir para responder. Porque o meu
ganhar nenhuma discussão. Nós como casal, nós somos parceiros, nós não somos competidores. Eu não estou competindo com ela nada, a gente tem que trabalhar junto. Então, ao ouvir, eu tenho que me colocar no lugar do outro, eu tenho que me colocar no lugar do meu cônjuge para tentar entender o que ele está passando naquele momento. Por que ela está falando isso para mim? O que será que aconteceu? A gente tem alguns estudos que mostram a diferença de lidar com o problema da maioria dos homens e a maioria das mulheres. Geralmente as mulheres agem, elas falam, o homem fala o que ele está pensando, a mulher fala o que ela está sentindo. Então são coisas diferentes. Por isso que muitas vezes a gente não se comunica. Um fala uma A, o outro entende B. A gente não está, porque a gente está tentando falar sobre a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então a gente tem que procurar entender o que o outro está querendo dizer. A gente tem que procurar se colocar no lugar do outro. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, gente, ouvimos, ao falar, a gente tem que ser ponderado ao falar. Minha mãe falava para mim o seguinte, que muitas vezes não é o que se fala, é como se fala. Então, eu tenho que buscar uma forma certa de conversar. Não adianta eu retrucar, ficar retrucando toda hora. A pessoa fala, o meu espelho está expondo algum defeito meu e eu fico retrucando. Não, porque você faz assim também. Não, porque você é assim. Não, eu sou assim. Não, beleza, eu só estou fazendo assim porque você faz eu fazer assim. Então, é um tipo de conversa. Não, eu só faço isso porque você não queria falar isso, mas você está me fazendo falar. Gente, não é assim. A gente tem que ser ponderado ao falar. Lembrem que no início, uma das primeiras coisas que a gente falou, não é fácil, não é fácil, é difícil, mas é o que a Bíblia nos diz. E, ainda no quesito resposta, o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Gente, a gente até conversou um pouquinho isso no curso de casados de terça-feira. Nosso órgão mais indomável é a língua, não tem como. A nossa língua tem poder de bênção e de maldição. A gente destrói alguém como constrói alguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Mesmo com o cônjuge. Mesmo com o nosso cônjuge, principalmente para ele, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que fala. A gente tem que dosar as palavras, dosar a intensidade das palavras, como a gente vai conversar. A gente tem que procurar manter um ambiente de paz e harmonia. Bom, então aqui a gente está apresentando alguns passos para a gente resolver esses problemas. O Leandro falou, o primeiro é descobrir o problema. Se a gente não separar um tempo para isso, e eu só estou retomando essa questão porque foi uma coisa que a gente aprendeu ao longo do nosso casamento. Muitas vezes, na hora que o Leandro chegava em casa, eu geralmente chego em casa antes dele, então na hora que ele chegava eu tinha um problema, eu já despejava o problema em cima do Leandro ali na hora. E ele estava chegando de viagem, trabalha em outra cidade, chega de viagem, então ele estava cansado e às vezes ele fazia o quê? Me ignorava, né? Como um bom marido, ele me ignorava. E depois eu fui aprendendo que a gente tem que ter tempo. É por isso que quando a gente falou há tempo para tudo, há tempo para falar e há tempo para ficar calado. Não só no momento, como o Leandro destacou aqui, né, no olho do furacão, quando a gente está ali um problema para resolver e os dois estão tentando, não é só nesse momento, muitas vezes, que a gente precisa ficar calado, mas a gente também precisa ter um tempo para sentar e para conversar, um momento na hora que os dois podem fazer isso. Então, para a gente descobrir o problema, a gente precisa ter um tempo, a gente precisa saber ouvir, que não é fácil, e a gente precisa saber falar com amor, falar com respeito e falar com brandura, porque a Bíblia nos ensina a fazer isso. Depois que a gente descobriu o problema, o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar uma solução para o problema. E como é que a gente busca uma solução para o problema? A primeira coisa que a gente tem que fazer é focar nos fatos em si. A gente tem um problema, então a gente vai focar nos fatos. Como o Leandro disse aqui, a mulher ela é muito mais emocional, o homem é mais racional, né, para algumas coisas. Quer dizer que um é melhor que o outro, que a emoção é melhor do que a razão, ou que a razão é melhor do que a emoção? Não. A gente sempre fala que Deus juntou a gente porque um complementa o outro, né? Tem algumas habilidades que sozinhos a gente não teria. Então é importante que a gente saiba equilibrar essas nossas habilidades, essas nossas características,
características, essas nossas qualidades e também nossos defeitos. Então, a primeira coisa é focar nos fatos. E aí a gente separou alguns versículos aqui. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Provérbios 12:16. E muitas vezes, quando a gente está tentando resolver um problema e quando a gente está tentando buscar a solução, a gente deixa o fato de lado e a gente acaba focando no insulto do outro. A Bíblia fala que o homem prudente ignora o insulto. Então, se no momento de tentar resolver um problema, um dos cônjuges acaba insultando o outro, ou se você entendeu que aquilo foi um insulto, porque às vezes o seu cônjuge nem quis te insultar, mas você, naquele momento fragilizado, entendeu aquilo como insulto. A Bíblia diz para que a gente aprenda a ignorar o insulto. Ignore o insulto e foque no fato, no que realmente está acontecendo. O segundo conselho bíblico que a gente separou aqui: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Romanos 12:17. Ou seja, não retruque. Ele falou alguma coisa que me ofendeu, eu vou lá e falo outra coisa. Como o Leandro disse, você faz isso? Faço porque você me faz fazer. Porque se você não agisse dessa forma, eu não agiria dessa. Então, não retruque, não tente ali argumentar, primeiro escute. Depois de escutar, a gente fala com brandura e com amor. E o terceiro conselho, para que a gente foque no fato mesmo, para que a gente tenha uma boa conversa, uma conversa satisfatória, a gente encontra em Provérbios 15:18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Ou seja, a terceira característica aqui para a gente focar nos fatos é ser paciente. Para a gente tentar buscar uma solução para esse problema, a gente precisa então ignorar o insulto ou aquilo que a gente entende como insulto. A gente não pode ficar retrucando, debatendo ali, retribuindo mal com mal, e a gente precisa ser paciente. Quando a gente junta essas características, quando a gente segue esses conselhos bíblicos, a gente consegue buscar uma solução para os nossos problemas. E depois de encontrar uma solução, na verdade a gente vai explorar essas ideias, né? Explorar possíveis ideias para serem postas em prática. Descobrimos o problema, buscamos uma solução e a gente precisa agora fazer o quê? Executar esse acordo, colocar essa solução em prática. Primeiro, concordem com o plano de ação. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Amós 3:3. Então, qualquer problema, qualquer direcionamento na nossa vida, a gente precisa chegar a um acordo. Nós somos um casal e a gente precisa resolver um problema, a gente precisa caminhar numa direção e a gente precisa estar em acordo. Então, a primeira coisa para a gente executar esse acordo primeiro a gente tem que chegar nele, né? A gente tem que concordar com os termos, com o que será feito. Defina quem fará o quê. Se eu tenho um problema para resolver, a gente buscou aqui um consenso, buscou uma solução, quem vai fazer o quê? É a segunda coisa. E aí a terceira, que é muito importante, façam. Porque a Bíblia diz: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Provérbios 14:23. Ou seja, falar, conversar, chegar a um acordo, mas não colocar esse acordo em prática, ficar só no blá blá blá, a gente não tira proveito. A Bíblia fala para a gente colocar as coisas em prática. E a gente colocou as coisas em prática que a gente definiu. A gente precisa monitorar e avaliar a eficácia da nossa solução. A gente tem um problema, a gente descobriu o problema, a gente buscou uma solução e a gente está colocando agora aquele acordo ali em prática. Está dando certo? Ótimo, vamos continuar aqui. Não está dando certo? A gente vai mudar a estratégia, a gente vai sentar de novo e vai conversar até resolver esse problema. Então, são os 3 passos para a gente executar, resolver o problema, né? Definir o problema, descobrir o problema, buscar uma solução e depois colocar essa solução em prática, executar o acordo. Bem, então a gente viu que
casamento, na verdade, é uma arte. A arte de resolver problemas. A gente tem que resolver problemas. A gente identificou os problemas, a gente viu que a nossa vida era pautada em problemas, o casamento não é diferente. Nós vimos como que a gente vai levantar, identificar esses problemas, vamos descobrir os problemas, buscar soluções, executar um plano de ação, né? Então a gente tem que buscar sempre resolver os problemas, a gente não tem que focar nas pessoas. É preciso resolver problemas. A gente não está no casamento para resolver pessoas. Eu não vou resolver o outro, eu não vou mudar o outro, como a Priscila já colocou. O meu objetivo não é mudar o meu cônjuge, é resolver aquele problema no nosso casamento naquele momento. Eu tenho que focar nos problemas. Quando eu tento resolver pessoas, eu julgo, eu condeno, eu falo que ela está fazendo errado e que ela fala que eu estou fazendo errado. E muitas vezes esse julgamento, essa condenação é de acordo com o meu passado, o meu prisma. Não quer dizer que é o certo, é a forma como eu vejo as coisas. Então, é muito importante a gente focar nos problemas e não nas pessoas. A gente tentar resolver os problemas e não tentar resolver, mudar as pessoas. Porque, como a Priscila falou, hoje ninguém muda ninguém. Os conflitos devem ser administrados com comunicação honesta, respeitosa e aberta. Então, a partir do momento que nós casamos, a gente vai construindo diferentes graus de intimidade, né? Então, a intimidade ela é desde a cordialidade, a intimidade que você encontra conhecido no banco, opa, tudo bem? Como é que você está? Beleza, tranquilo, as crianças, beleza, então, acabou. A cordialidade simples, até a intimidade mais profunda do casal, que é a exposição dos seus sentimentos, daquilo que você sente, sem medo de julgamento nem nada disso. Então, quando eu consigo conversar de maneira aberta, sem medo, sem preocupação com o julgamento do outro, é o tipo de intimidade que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar essa intimidade total, sem o medo, sem me esconder do outro. Então, para resolver, a gente precisa de uma comunicação honesta. Eu tenho que ser sincero naquilo que eu estou falando, né? Eu tenho que buscar resolver, realmente, aquela situação me incomoda por causa disso, daquilo, outro. Só que não simplesmente, mas eu falo a verdade, eu sou sincero, não é só isso. Ela tem que ser honesta, mas ela tem que ser respeitosa, eu tenho que respeitar o outro. Eu tenho que conversar de uma forma respeitosa com o meu cônjuge. Eu não posso simplesmente falar de qualquer jeito, ele é casado comigo, ele tem que aguentar. Não tem. Não é assim. A gente tem que tratar o outro com respeito, com educação, sempre. A gente trata as pessoas na rua. Uma coisa simples, um exemplo simples, que muitos aqui já devem ter visto. O casal está numa discussão, depois está aí, toca o telefone da empresa, ele vem que é o chefe. Opa, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? O outro do outro lado nem imagina que a casa está caindo. Mas você sabe tratar o outro com educação, por que você não trata o seu cônjuge? Por que a gente não consegue um tratamento respeitoso entre as pessoas que são mais próximas, aquelas pessoas que a gente quer tão bem? E aberta. Temos que falar francamente aquilo que a gente precisa falar. Se a gente quer resolver um problema, a gente tem que ser sincero com respeito a esse problema, com relação a esse problema. Então a comunicação ela precisa ser aberta também. E aí, para a gente finalizar, a gente trouxe aqui, a Bíblia apresenta uma disposição conciliatória da parte de Deus. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. O nosso modelo é Jesus Cristo. Quando a gente afronta Deus com os nossos pecados, o tempo todo, mas Deus enviou o seu Filho Jesus para que morresse na cruz e nos salvasse. E a gente coloca ali a disposição conciliatória da parte que foi ofendida, é de Deus, vem de Deus. Ele tem que ser o nosso modelo. Então a gente também precisa ter isso no casamento. Como a gente disse no início, é fácil? Não é fácil. A gente precisa passar por cima de uma série de características do ser humano. A gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa aprender a falar com respeito, a falar com bondade, a falar com amor. E quando a gente está no casamento, a nossa relação é tão íntima que a gente acha que a gente pode falar aquilo bem na cabeça. Ou também, às vezes a gente nem acha, a gente nem pensa nisso. Mas a nossa intimidade é tão grande que a gente fala, porque ele está ali mesmo, não vai sair, vai ficar ali, com outra pessoa na rua, eu não faço isso.
mas com o meu cônjuge eu faço. Isso não é certo. A gente precisa aprender a falar com amor, a tratar com amor, a gente precisa aprender a ouvir, ou seja, a gente precisa exercer o cristianismo, os princípios cristãos no nosso casamento. E aqui a gente quer fechar com isso. Toda solução de problema, toda disposição conciliatória precisa de perdão. Então a gente precisa também estar disposto a perdoar. Se Deus perdoou a humanidade, enviou o seu Filho para morrer para salvar a humanidade, se a decisão de reatar essa aliança, né, o primeiro passo foi dele, então a gente também precisa fazer isso no nosso casamento, porque o nosso modelo é Deus, o nosso modelo é Jesus Cristo. Então a gente precisa dar esse primeiro passo. E aí agora, para a gente terminar, a gente queria propor um desafio. O pessoal que fez o curso do Casados para Sempre e o pessoal que está fazendo o curso do Casados para Sempre sabe que a gente gosta de uns desafios, né? Ou, como diz o Cláudio, alguns sacrifícios. Ele falou que o desafio é um sacrifício, né? Um sacrifício. E aí a gente queria propor um desafio para vocês. Quem tem problema no casamento para resolver? Um probleminha só. Alguém tem algum probleminha? Não precisa falar, não. Só falar se tem problema no casamento. Alguma coisinha para resolver. A gente queria que vocês, ao longo dessa semana, se propusessem a resolver esse problema. Pode ser uma coisa pequenininha, pode ser uma coisa grande. Se quiser começar com uma coisa pequenininha, né, para exercitar. Então, assim, vamos tentar colocar esses passos aqui em prática. Escolha algum problema que vocês precisam resolver. A gente sempre tem alguma coisa que a gente precisa resolver. Busquem um tempo, separem um tempo nessa semana para conversar sobre esse problema, para buscar uma solução. Usem mais a razão, foquem nos fatos e para tentar executar esse acordo. Então, é um desafio que fica aí para vocês. Ao longo dessa semana, na próxima semana, tentarem cumprir esse desafio, tentarem resolver alguma pendência e alguma coisa que está lá, vocês estão deixando, achando que vai ficar bom como vinho. Não vai não, gente. É isso. A gente queria trazer essa palavra para vocês. E mais uma vez, casamento não é fácil. Casamento bem sucedido e feliz não é fácil. Não é fácil para a gente, não é fácil para os pastores, não é fácil para ninguém. Mas a gente precisa agir para ter um casamento feliz. A gente precisa tomar algumas atitudes. Então eu espero que todos vocês estejam dispostos a isso. Só concluindo, né? Uma coisa que a gente precisa entender, igual a Priscila falou, que o casamento não é fácil, etc. Um casamento feliz, ele não é obra do acaso. Não é por acaso. Eu conheço fulano é casado feliz. Não, porque eles deram sorte. Nossa, por acaso, não é por acaso. Cada cônjuge ele tem que trabalhar ativamente para a construção de um bom casamento. O casamento que a gente quer não é o casamento das pessoas que vivem aí 20, 30 anos empurrando um casamento para a barriga, não é isso. Deus não planejou o casamento para ele ser assim. O casamento tem que ser algo bom. Se o seu casamento não está bom, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. A gente que está fazendo coisa que não devia fazer, a gente que não está procurando resolver os problemas que a gente tem, a gente que não está procurando se portar da forma como a gente deveria portar. Então, pensem nesse desafio. É importante que seja uma coisa simples, vocês estão para resolver, tentem resolver dessa forma, porque com certeza o casamento de vocês só tem a ganhar, assim como o nosso também só tem a ganhar quando a gente busca resolver problemas, tá bom? E a prática leva à perfeição, tá vendo? Obrigado, gente.